Olá pessoal, o Wallace Trader na área. Hoje eu vim trazer um conteúdo legal para vocês, onde nós vamos falar sobre gráfico Renko. Para quem está acompanhando as minhas lives, está com muita dúvida referente ao que é gráfico Renko. E hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês de forma simples. E vou ensinar também como que a gente pode lucrar com este mercado. Então pessoal, aqui nós estamos em gráfico de tempo, né? Ou seja, em candle mesmo. Estamos aqui num gráfico de 5 minutos. Para nós passarmos para o gráfico Renko, tem duas formas. Podemos vir no cantinho aqui, né, aqui ó, em tempo, e colocar, por exemplo, Renko, né? Ou a gente pode digitar no teclado, por exemplo, se a gente quer, por exemplo, 10R, a gente digita 10 e aperta Enter. Então é bem simples de entender. Vamos para o 15R aqui, eu já vou explicar para vocês o que significa 15R. A primeira coisa que nós temos que entender é a variação mínima de um ativo. Pessoal, o que é a variação mínima de um ativo? É um ticket. No caso do mini índice, são 5 pontos. Ou seja, 5 pontos é a variação mínima do mini índice. Por exemplo, o dólar, a variação mínima é meio ponto. Então vai de ativo para ativo. Nós estamos focando agora no mini índice. Então, certo. Vamos entender. Então, se a gente sabe que a variação mínima é 5 pontos, e a gente estamos aqui no 15R, ou seja, 15 tickets, é bem simples o cálculo. Vamos abrir a calculadora aqui e vamos fazer esse simples cálculo aqui. Nós vamos clicar 15 vezes 5, que é 5 pontos, ou seja, é a variação mínima. Então, nós entendemos que são 75 pontos que corresponde a 15R. Agora, no gráfico, como isso vai funcionar? O gráfico de Renko ele é atemporal. Ou seja, ele não necessita de tempo para ser formado. Ele precisa de deslocamento de preço. Ou seja, no caso aqui 15R, quando o preço se desloca 75 pontos, ele forma um box desse. Ou seja, cada um desses aqui é um box. Então, se deslocou 75 pontos, ele forma um box. É bem diferente do gráfico de tempo, que a cada, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, a cada 5 minutos ele vai formando um candle. Nesse caso aqui, 75 pontos, ele forma um box desse, tá? Mas lembrando que para seguir esse padrão de 75 pontos, tem que ser sentido a tendência, tá? Quando faz uma inversão, ele precisa de fazer um esforço dobrado. Eu vou explicar para vocês. Para que nós possamos ver aqui os pavis dos Renko, a gente pode clicar 2 vezes sobre ele e clicar aqui em Candle, tá? Para a gente conseguir ver o que o Renko ele fez durante a formação dele. Nesse caso aqui, ele tentou descer, não conseguiu, aí subiu 75 pontos e formou um novo box. Pessoal, no sentido da tendência é 75 pontos. Quando ele faz um box de reversão, que no caso é esse, a partir deste ponto que ele fechou, ele tem que voltar, né, dobrado, ou seja, ele tem que fazer 150 pontos para que ele consiga formar um box desse de reversão. Por isso que ele deixa aqui, ó, essa sombra. Porque ele tentou, não conseguiu e o mercado continuou subindo. Aí aqui ele conseguiu, ou seja, desse ponto que ele fechou aqui, ele se deslocou 150 pontos. Por isso que formou um box de reversão. Aí depois que ele forma um box de reversão, o seguinte só é 75 pontos. Então, basicamente é isso. E para que nós usamos o gráfico Renko? Para facilitar a análise, os padrões de análise técnica. Ou seja, aqui nós conseguimos identificar, por exemplo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Fica mais limpo o gráfico, pessoal. Aqui a gente consegue, por exemplo, traçar uma linha de tendência e nós conseguimos identificar aqui, ó, que o mercado está em uma tendência de baixa. Por exemplo, se a gente for para o gráfico de minuto, olha como é que fica muito bagunçado. Então eu prefiro trabalhar com o gráfico Renko. É muito bom e dá para ganhar dinheiro, né, só operando este gráfico. É o que eu faço, tá? Eu só opero esse gráfico. Agora vamos lá, vamos clicar aqui 50R. 50R, por exemplo, é a mesma coisa, porém, a gente vai pegar 50 e vai multiplicar por 5, ou seja, para formar cada box desse, o preço precisa deslocar 250 pontos. Ó. Deslocou 250 pontos, fez um novo box. Deslocou mais 250 pontos, fez outro box. Aí quando ele chega aqui, ele fez um box de reversão. O que ele precisa? Então, no caso, ele abriu aqui. Para ele fazer esse box de reversão, tem que voltar 500 pontos.
Por isso que ele fez esse box de reversão. E aqui é a mesma coisa, ó. Ele tentou subir, não conseguiu. Aí mais 500 pontos para baixo, ele fez esse box de reversão. Ou seja, cada vez que ele faz um box de reversão, ele faz um esforço dobrado. Ele faz 500 pontos. E seguindo a tendência aqui, ó, ou seja, seguindo esse movimento, ele só faz 250 pontos. Até aqui deu para entender? Então, muito bem. Então, como é que a gente pode lucrar com este mercado, pessoal? Com esse tipo de gráfico? É bem simples, tá? Não tem muito segredo. Se a gente está identificando aqui que ele fez um topo, fez um fundo, um topo, um fundo, a gente identificou o quê? Uma tendência de baixa. Então, a gente pode traçar, por exemplo, uma LTB, uma linha de tendência de baixa, e, por exemplo, quando vir romper aqui este fundo aqui, ó, nesse caso aqui está formando um padrão de pivô de baixa. Então aqui, rompendo esse fundo, a gente pode vender, colocando o stop lá em cima e buscando 2 vezes mais. Pessoal, é só isso. É claro que a gente precisa de experiência para poder identificar as tendências. E é o que eu ensino todos os dias em minha live. Então se você não participa, se inscreva no canal e participe das lives. Eu mostro isso aqui, ó. A gente faz estudo do mercado ao vivo. Lembrando, não é recomendação de compra nem de venda. É apenas para fins de estudo e você aprender como identificar as melhores entradas no day trade. A gente aprende pivô de reversão, ou seja, a gente consegue pegar uma reversão de tendência bem no início dela, na quebra, por exemplo, de uma LTB ou de uma LTA. E eu ensino tudo isso ao vivo todos os dias no canal do meu YouTube, tá bem? Então, pessoal, é apenas isso, né, o Renko. Então, espero que vocês tenham entendido, né, e ver como que você pode estar lucrando com esse mercado, né? Se ele está mostrando, por exemplo, que se a tendência está subindo, você compra aqui, põe stop, por exemplo, no fundo, onde ele deixou um suporte, e busca sempre 2 vezes mais. Olha como é que a gente consegue ver, ó, o sentido que o mercado está indo com muito mais clareza. Ó. Box branco, mercado subiu. Box preto, mercado caiu. Box branco, mercado subiu. Box preto, mercado caiu. Então, fica bem mais simples a nossa leitura, tá bom? Então, desde já agradeço. Espero que todos tenham entendido. Né? Se não entendeu, volta, vê o vídeo de novo até você ficar belezinha. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui no campo de perguntas, que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Fui!